Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. Olha só, hoje a gente vai desvendar um conceito que literalmente vira de cabeça para baixo tudo que a gente costuma ouvir sobre psicologia humana e desenvolvimento pessoal. Vamos focar a fundo no poder da intenção positiva original na PNL. Essa é uma ideia central e revolucionária no campo da PNL transformacional que promete redefinir de vez a nossa relação com os nossos piores hábitos. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Por que será que nós, seres humanos, nos apegamos tanto a comportamentos que só nos causam dor? Sabe, esse é o grande paradoxo do nosso comportamento. É uma luta universal e muitas vezes bem silenciosa de repetir ações e escolhas que, no fim das contas, aparentemente só trazem frustração e limitam a gente. Mas e se houvesse um motivo brilhante e perfeitamente lógico por trás dessa autossabotagem? Bom, vamos direto ao ponto. A nossa agenda hoje começa com o paradoxo do comportamento. Depois a gente passa pela explicação da intenção positiva original, contrasta a PNL tradicional com a PNL transformacional e, em seguida, veremos como alcançar o rapport consigo mesmo e, finalmente, como redefinir o passado. Seção 1. O paradoxo do comportamento. É muito importante a gente estabelecer logo de cara que existe sim uma lógica oculta por trás daquelas nossas limitações mais frustrantes. E a chave para decifrar esse paradoxo vem do livro Transformational NLP, escrito pelo Cal Buchheit e pela Ellie Chamber. O trabalho do Buchheit é fantástico porque sintetiza grandes conquistas da psicologia do século passado com uma postura totalmente única sobre como e por que nós estruturamos o nosso próprio sofrimento. Ele muda o foco daquela velha pergunta por que existe o sofrimento e passa a investigar como a nossa neurologia constrói essa experiência. E eles usam uma metáfora genial e até um pouquinho cômica, chamada de ório da condenação eterna. Imagina só a estrutura daquele famoso biscoito recheado. Nós frequentemente ficamos espremidos, feito recheio, no meio de dois impulsos inconscientes fortíssimos. De um lado, a gente tem os mandatos de sobrevivência, que são basicamente programações de segurança desatualizadas. Do outro, o padrão devocional, que são as nossas tentativas totalmente inconscientes de compensar e resolver perdas e tragédias de gerações passadas da nossa família. E a dor que a gente sente hoje? Pois é, ela é exatamente o recheio doce preso ali no meio dessas duas forças esmagadoras. Seção 2. A intenção positiva original explicada. A ideia aqui é olhar para esses comportamentos difíceis de sobrevivência com uma lente totalmente nova. O conceito revela que resultados positivos intencionados são, na verdade, o princípio de que toda experiência e comportamento, sem absolutamente nenhuma exceção, nascem de uma intenção positiva que fazia total sentido na época em que foi criada. Ou seja, cada falha do seu passado, cada comportamento que te restringe hoje, foi, na verdade, a melhor e mais perfeita solução possível que o seu cérebro conseguiu elaborar para superar uma crise lá atrás. A gente não está falando de fraqueza, tá? A gente está falando de proteção. E isso ilustra perfeitamente uma virada de chave gigantesca. Os problemas do presente são apenas soluções brilhantes que já passaram do prazo de validade. Essas ações não são falhas, elas são estratégias antigas, de um sucesso absoluto que literalmente nos mantiveram vivos, mas que não servem mais para o cenário de hoje. É tipo insistir em rodar um programa de computador super obsoleto em uma máquina de última geração. Claro que vai dar conflito, né? Seção 3. O contraste entre a PNL tradicional e a PNL transformacional. Pensa comigo. Se o problema é, na verdade, uma solução antiga tentando te proteger, lutar contra ele talvez não seja a melhor ideia. Quando a gente compara os métodos, a PNL convencional e a psicoterapia, muitas vezes, usam uma linguagem de guerra, sabe? Coisas como aniquilar bloqueios ou superar limitações. O grande perigo aí é que, ao tentar destruir um bloqueio interno, você acaba atacando a própria essência que criou aquele limite para te manter vivo. Isso pode ferir profundamente o seu autorrespeito. Já a PNL transformacional é diferente. Ela se baseia no profundo respeito pela experiência e no consentimento total ao passado. Você não apaga nada, você honra a sua história. Passando para a seção 4. Alcançando o rapport consigo mesmo. Agora a gente entra na parte de aplicação prática. O objetivo é entender qual é o impacto real e libertador na vida humana quando você finalmente abandona essa guerra contra o próprio passado. Mas o que seria exatamente esse rapport? É uma experiência evoluída, uma consciência plena de que você tem o direito de existir e de que tem valor incondicional.
Isso é muito, mas muito mais complexo e profundo do que simplesmente gostar da própria imagem, sabe? É a capacidade majestosa de acolher, integrar e respeitar todos os aspectos, até os mais sombrios e conflitantes daquelas suas versões do passado que tiveram que tomar decisões muito difíceis. Tem uma citação muito poderosa que resume isso. As pessoas sempre fazem o melhor que podem com as alternativas que têm disponíveis no seu mapa de vida. Então, um ponto crucial aqui é assimilar essa verdade de coração. Quando a gente percebe que aquela versão nossa mais jovem, que muitas vezes estava assustada, fez o melhor possível com as ferramentas restritas que tinha na época para sobreviver, aquele ímpeto de atacar o passado simplesmente some. E aí sim, a verdadeira cura ganha espaço. O que nos leva à seção 5, redefinindo o passado. Bom, para a gente direcionar todos esses conceitos e criar uma mudança permanente de verdade, precisamos olhar para a nossa própria trajetória sem julgamentos severos. Para mudar o significado do passado, o primeiro passo é reconhecer a intenção positiva que gerou aquele comportamento lá atrás. Segundo, você precisa honrar os esforços extraordinários dessas suas versões passadas. Terceiro, a partir desse respeito, a sua mente vai naturalmente começar a soltar as objeções a novas soluções. E por último, você alinha essa experiência passada com o futuro que você quer construir. Quando o passado deixa de ser um peso morto nas costas e vira uma fonte dinâmica de aprendizado, o futuro meio que se reorganiza sozinho e prospera. E para fechar a nossa análise de hoje, eu quero te deixar com uma reflexão assim bem provocativa que amarra tudo que a gente viu. Se cada erro do seu passado foi na vida real uma estratégia de sobrevivência que deu incrivelmente certo lá atrás, como é que isso altera a sua visão do que é possível realizar daqui para frente? É fascinante, né? Imagina só o potencial que se abre quando toda aquela energia que você gastava lutando contra o próprio passado é redirecionada para a criação de novas realidades. Fica aí o convite para você continuar explorando esse nível fantástico de respeito por toda a sua experiência.